Olá, meus alunos. Bom dia, ou será boa tarde, ou quem sabe até mesmo boa noite. Sejam bem-vindos aqui a uma resolução comentada de exercício que foi proposta a vocês aí, né, no nosso primeiro roteiro. É o exercício no qual refere-se à data de 8 de abril de 2020, tá? Da sua apostila 1, capítulo número 4, ok? Vamos então à resolução das questões. Espero que vocês fiquem bem atentos, façam anotações ou façam observações aí na sua resolução, na sua apostila, para que você possa ficar 100% no assunto aí, modelos atômicos, ok? Bom, leitura para vocês. Este foi sem dúvida o evento mais inacreditável que aconteceu em minha vida. Foi quase tão inacreditável como se a bala de 40 centímetros, lançada contra uma folha de papel de seda, voltasse e atingisse o atirador. Rutherford disse a frase anterior ao observar o resultado da experiência do espalhamento das partículas alfa. A enorme surpresa do cientista neozelandês demonstra que ele... E aí, pessoal? Como é que ficaria a melhor resposta para tal situação? Bom, ele não acreditava no modelo de Thomson? Na verdade, não é que ele não acreditava no modelo de Thomson. Na verdade, ele estava fazendo a experimentação para comprovar o modelo de Thomson. Até o momento, o modelo de Thomson, da experimentação, ele era válido. Ok? Aí vem a letra B. Imediatamente propôs o modelo atômico do pudim de passas? Não. Rutherford não propõe isso. Quem propôs a ideia de pudim de passas é o seu antecessor. É o Thomson, o J.J. Thomson. Ele que propõe esse modelo, a partir da experiência do que? De descarga elétrica em uma ampola com ar rarefeito. É a descoberta dos famosos raios catódicos, que nos leva hoje a quem? Aos elétrons. Na letra C, não imaginava que as partículas alfa atravessariam a delgada lâmina de ouro? Bom, na verdade, a proposição para o modelo de Thomson era que as partículas alfa atravessassem. Mas por que elas atravessariam? Elas atravessariam por causa da homogeneidade da estrutura. É aquela ideia de cargas elétricas negativas dispersa homogeneamente na estrutura ou no fluxo de carga positiva. Ok? Aí depois vem a letra D. Com a ajuda de seus colaboradores, procurava comprovar o modelo de Thomson? Opa, será que pode ser isto? Me gerou uma certa dúvida. Mas então vamos para a letra E. E ele ainda não conhecia o modelo atômico de Dalton? Gente, cuidado, hein? O modelo de Dalton é o primeiro modelo atômico pós-filosófico, pós-Demócrito. Então, Dalton antecede, né? Ele é bem para trás, é muitos anos antes do modelo de Rutherford. Perceba então que a melhor alternativa para nós acaba sendo quem? A letra D. Por que a letra D? Porque o modelo, né, de Thomson supõe-se que as partículas alfa atravessariam de forma o quê? Tranquila, homogênea, sem barreira. Então o Thomson estava tentando comprovar realmente a situação. E o que ele chamou a atenção? Que ao fazer a experimentação, em vez das partículas passarem, algumas pouquíssimas, o que elas faziam? Retornavam. Ok? Então a melhor alternativa aí para essa questão número 1 para você, atividade em sala, é a alternativa D. Bom, passemos agora à próxima situação, a próxima questão. Questão número 1 das atividades propostas. A contribuição elementar da matéria sempre foi uma busca do homem, até o século do 21. Não se tinha uma ideia concreta de como a matéria era constituída. Nas últimas 2 décadas daquele século e início do século XX, observou-se um grande avanço das ciências e com ele a evolução dos modelos atômicos. Acerca deste modelo, ou melhor, deste assunto, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Primeira coluna, próton, elétron, átomo de Dalton, átomo de Rutherford e átomo de Bohr. Aí fala para você aqui no caso na segunda coluna, partícula de massa 9,109 vezes 10 a menos 31 kg e carga elétrica menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Opa! Será que refere-se a que tipo de estrutura ou a que tipo de item lá marcado anteriormente? Será que é próton? Não, porque tem carga negativa. Então nos dá a entender que essa estrutura, ou melhor, que essa alternativa corresponde a quem? Ao elétron, ok? Então lá o primeiro aqui na segunda coluna seria o quê? Item 2. Partícula constituída por núcleo contendo prótons e nêutrons rodeado por elétrons que circulam em órbitas estacionárias. Opa! Será que isso daí corresponde ao modelo atômico aí de quem?
ao de Dalton? Não, não é o modelo atômico de Dalton. É o modelo de Rutherford? Opa, parece ser. Mas será que é o modelo também de Bohr? São bem parecidos, hein? O modelo de Bohr e Rutherford são bem parecidos. Mas será que pode nos chamar a atenção nesse item que poderia nos levar à melhor escolha do modelo? Ficou com dúvida? Então espera um pouquinho. Vamos para o terceiro. Partícula indivisível e indestrutível durante as transformações químicas. Opa, essa foi fácil, hein? É uma das primeiras proposições aí para entendimento da estudo da matéria proposto por Dalton. Opa, então nós temos lá o item, né? O item 2 na primeira lacuna e o item 3 na terceira lacuna. Vamos partir para a próxima. Partícula de massa igual a 1,67 vezes 10 a menos 27 kg, que corresponde à massa de uma unidade de massa atômica. Opa, esse assunto o Xande não comentou com vocês. Então, na verdade, esse item aqui, ele fica muito difícil. E ele ainda não é relacionado no momento. Nós vamos ver isso, na verdade, na sua apostila número 3, no livro 3, tá ok? Então, na verdade, aqui ficou mais difícil ainda chegarmos a uma resposta. Então, aqui realmente fica aquela indagação. Mas poderia ser o próton, poderia ser o próprio Rutherford, ou até mesmo quem? Bohr. Mas se vocês forem espertos um momentinho, em nenhum momento falou-se do modelo atômico de Bohr ou do modelo atômico de Rutherford em partícula ou unidade atômica. Então nós podemos pressupor que seja quem? O próton. Por último, partícula que possui um núcleo central dotado de cargas elétricas positivas, sendo envolvido por uma nuvem de cargas elétricas negativas. Opa! Agora aí ficou interessante, hein? Agora, será que eu consigo distinguir a segunda lacuna aí para essa última? Gente, perceba o seguinte, a última lacuna aqui corresponde a Rutherford. Mas por que a segunda lacuna lá em cima não corresponde a Rutherford? Porque o Rutherford não nos dá a ideia de nêutrons e nem de prótons. Prótons e nêutrons, né, eles sucedem quem? O Rutherford. Ele está no modelo de Bohr adiante. Então, o que nós vamos ter como resposta lá em cima lá? A primeira lacuna ficaria com o item número 2. Depois, a partícula é constituída por um núcleo. Seria o modelo de Bohr. Então, ficaria 2, 5. Depois, nós teríamos a partícula indivisível. Nós teremos o modelo aí no caso de Dalton. Então, ficou 2, 5, 3. Depois, o 1, que é o próton, né? E aí, nós temos agora, por último, quem? O modelo do nosso querido quê? Rutherford. Então, qual fica a melhor resposta para nós? A melhor resposta para nós fica aqui, então, no caso, gente, a alternativa A. Então, perceba lá, lá em cima, lá, nós temos quem? Nós temos aqui, no caso, o próton, ou melhor, o elétron. Depois nós temos seguido de quem ali, no caso? Ó, o modelo de Bohr. Depois nós temos o modelo de Dalton. Depois nós vemos aqui para o próton. E por último, para quem? O nosso amigo Rutherford. Ok? Passando para a próxima. Modelo atômico de Thomson. Sugere que o átomo, do grego indivisível, é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, certo? Incrustada de elétrons, de tal sorte que a carga elétrica líquida é nula, apontando para o átomo não mais como menor partícula da matéria. Só traduzindo essa parte inicial do enunciado, está dizendo para você o que, gente? Que as cargas positivas e negativas estão em igualdade. E por você ter uma partícula negativa e uma partícula positiva, você tem duas coisas. Então quer dizer que a matéria passa a ser divisível. Ok? Continuando a leitura. Para colaborar com as ideias de Thomson, um aluno seu, Ernest Rutherford, propôs um experimento que conseguiria provar a veracidade das conclusões do seu orientador. A atividade baseava-se em passar radiação proveniente de polônio radioativo por um conjunto de lâminas de chumbo, com um orifício central e atingir uma lâmina de ouro extremamente fina, anterior a um anteparo móvel recoberto com sulfeto de zinco. Entretanto, seus resultados não foram esperados por Rutherford. Qual das alternativas seguintes apresenta uma observação que não pode ser concluída a partir dos resultados do experimento? Letra A. O átomo contém imensos espaços vazios? Gente, isto é uma conclusão do Rutherford. Tanto é que por isto é que se tem a ideia, né? Ou se tem ideia, não, é por isso que as partículas alfa atravessavam, por causa dos espaços vazios existentes na estrutura do átomo. Letra B. A maioria das partículas alfa provenientes da amostra de polônio atravessou a placa de ouro sem sofrer desvios considerável em sua trajetória?
Isso aí ele pôde concluir? Sim. Se vocês voltarem até inclusive na nossa aula anterior ou no slide, você irá perceber aquele fluxo maior de radiação ao centro da placa de sulfeto de zinco. O núcleo do átomo tem carga positiva? Opa, isso também é uma ideia provável, né? A ideia provável é uma ideia verdadeira. Tanto é que a existência dessa carga positiva é que provoca a repulsão ou ricocheteamento da radiação alfa. Na letra D, no centro do átomo existe um núcleo muito pequeno e denso? Correto. Isso aí é uma conclusão do Rutherford, é uma conclusão da sua experimentação. Inclusive, é esse núcleo pequeno e de muita massa, é que vem a ideia então de denso, muito denso, é que impede a radiação alfa de passar. Porque se esse núcleo fosse uniforme, então a radiação alfa poderia passar mais o quê? Facilmente, porque não teria uma região capaz de barrar a sua passagem. Por último, o átomo é um composto de um núcleo e de elétrons ao redor que giram em órbitas elípticas. Será que isso aí, gente, né? Ela está relacionada aí no caso com o nosso modelo de Rutherford? Só voltando à pergunta, olha só, qual das alternativas seguintes apresenta uma observação que não pode ser concluída? Percebam, lembrem da minha fala lá no estudo do Rutherford, em nenhum momento eu citei a palavra elíptica, órbita elíptica. Inclusive, Bohr complementa o modelo de nosso amigo Thomson, aqui no caso de Rutherford, com a ideia de órbitas circulares. Então, uma dica para vocês: órbitas elípticas é uma situação mais nova. Ela é proposta pelo nosso amigo aí, Summerfield. Então, meus amores, a melhor resposta aí para vocês é a alternativa E, de Espanha. Ok? Partindo para uma próxima. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerar o átomo constituído de... Então, qual é uma grande contribuição da experimentação de Rutherford? Os elétrons mergulhados em uma massa homogênea de carga positiva? Ai, 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 não ouse marcar esta. Essa alternativa, pessoal, ela está relacionada com o modelo de Thomson, a ideia da homogeneidade. Se há homogeneidade, a radiação alfa passa facilmente. Letra B. Uma estrutura altamente compacta de prótons e elétrons? Opa! Será que é a ideia de uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons? Se está compactada, gente, quer dizer o que então? Que elas estão todas juntas. Mas pode ser que gere uma dúvida por parte de alguns alunos por sugerir a ideia da existência de prótons e de elétrons. Só lembrando de uma coisa, vou dar uma dica antes de a gente afirmar ou não afirmar esse item. Rutherford afirma alguma coisa de prótons? Letra C. Um núcleo de massa desprezível comparado à massa de um elétron? Ai, que absurdo. Gente, o núcleo é altamente denso, até inclusive falamos em uma questão anterior. Ele é pequeno e muito denso, ou seja, tem muita massa num pequeno volume. É essa massa gigante no pequeno volume que foi capaz de barrar a radiação alfa, já que alfa é pesada. Letra D. Uma região central com carga negativa chamada núcleo? Ai, 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 ai. Nossa região central, pessoal, ela é provida de carga o quê? Positiva. Um núcleo muito pequeno de carga positiva cercada por elétrons? Gente, dá uma olhada aí. Qual que é a melhor alternativa? A letra B é a ideia de carga positiva, prótons e elétrons? Não. A ideia melhor fica para nós quem é a letra E. Porque no modelo de Rutherford ele não emprega o termo próton. Perceba então, gente, que a questão cronológica é importante em algumas questões. Porque às vezes você consegue matar a questão pelo que é ou não é a afirmação do nosso amigo em questão. Ok? Melhor alternativa então para vocês, alternativa explanada. Passando para a próxima questão das proposições aí, nós temos o experimento a seguir foi determinante durante a evolução da teoria atômica. Então perceba, ele ajudou a provar que... Gente, importante, quando você bate o olho nessa experimentação, você tem que enxergar o que está acontecendo. O que é que está acontecendo? Eu tenho um bloco de chumbo, no qual ele tem um pequeno orifício à sua frente, no qual está saindo um tipo de raio vermelho, vamos dizer assim, que na verdade é quem para você aqui? Um feixe de partículas alfa, está indo em direção a uma fina lâmina de ouro. E esse feixe de raios, né, ou de partículas alfa, ao entrar em contato com a lâmina de ouro, perceba, uma grande parte delas passam, algumas sofrem pequenos desvios, mas algumas outras poucas sofrem ricocheteamento, ou seja, não conseguem passar. Quem realiza essa experimentação com o intuito de comprovar o modelo de Thomson? É o nosso amigo Ernest Rutherford.
Aí tem o seguinte, letra A, os elétrons, ou melhor, ele ajudou a provar que os elétrons existem e têm massa? Gente, quem faz essa proposição não é o Rutherford. Esse modelo não faz isso. O modelo que dá essa ideia de elétrons e massa é o modelo de Thomson, onde a experimentação realizada por ele é aquela da ampola de vidro, similar a uma televisão de tubo, onde tem uma descarga elétrica do cátodo em direção ao anodo. Lembra da ventoinha girando dentro daquele tubo, daquela ampola de vidro? Letra B. O átomo é constituído por um núcleo positivo extremamente pequeno, localizado no centro de uma esfera muito maior, onde estão os elétrons. Opa! Parece que é aí uma situação. Mas vamos verificar as demais para verificar se nós não estamos nos precipitando quanto à resposta? Letra C. Os elétrons se movimentam em torno do núcleo como a Lua em volta da Terra. Gente, os elétrons se movimentam em torno do núcleo como a Lua em volta da Terra? Não. Esse modelo nos permite dar a ideia do quê? Que os elétrons estão ao redor do núcleo. Letra D. O átomo é uma esfera carregada positivamente, no qual alguns elétrons estão incrustados? Ai, ai, ai. Os elétrons não estão incrustados nas cargas positivas. Essa ideia, inclusive, é proposta de forma similar ao modelo de quem? De Thomson. E aí vem o seguinte, os elétrons estão em órbitas circulares em torno do núcleo? Opa, 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 opa. Será que essa aí, no caso, seria a melhor resposta? Gente, perceba, a melhor resposta é a letra B. Mas por quê? Gente, a ideia de elétrons em órbitas em torno do núcleo é a ideia do modelo de quem, gente? Do nosso amigo Bohr. Então, aqui no caso, o que nos sobrou realmente? A letra B. Agora, uma dica, gente, que normalmente não é 100% verdadeira, mas é uma situação que você pode, num momento aí de desespero, não tem tempo, tem que chutar uma questão, o chutar tem que ser coerente. Então, o que acontece? Já foi percebido que algumas respostas, quando são muito extensas, são as respostas corretas. Porque a tentativa de tentar mostrar a experimentação, ela acaba julgando ou propondo uma resposta muito o quê? Certa. Então, cuidado, isso não é sempre verdadeiro. Ok? Boa semana a vocês, até a próxima.